Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para pagar a minha dívida com vocês a respeito de uma aula tema, um tema específico da composição da nossa grade curricular para o nosso curso de formação em psicanálise. Eu já devia ter feito isso, mas as correrias do dia a dia acabam nos impedindo. Como nós estamos há uma semana de voltar às aulas, nada melhor do que ter hoje já um tempo nesse sentido, para a gente refletir sobre sintoma. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, poder me dirigir a vocês. Hoje, uma aula mais didática, né? Sem a interatividade do pessoal que fala, sem a valiosa contribuição que vocês trazem para o nosso curso. É muito bom estar com vocês. Nós temos aí um desafio agora esse ano 2024, que é correr com o tempo e formá-los, né, com uma capacidade de clinicar muito grande. Bom, o que é sintoma? Esse é o tema de hoje, sintoma na psicanálise. Eu estou com material aqui, depois eu vou mandar para vocês, tá? Então eu vou ler hoje e fazer alguns comentários, depois eu mando esse material como bônus para complementação. Bom, a gente precisa entender uma coisa que já foi dito, que em psicanálise, a psicanálise é uma abordagem que busca compreender o funcionamento da mente humana. Quando nós pensamos na mente, nós pensamos em aparelho psíquico. Quando nós pensamos na mente, nós não pensamos no funcionamento químico cerebral. Quem se encarrega disso é a neurologia. A psicanálise, ela, quando fala de mente, ela fala dos dois aspectos que compõem o aparelho psíquico. A primeira e a segunda tópica, vocês lembram disso? Primeira tópica, sistema. Sistema psíquico, consciente, pré-consciente e inconsciente. Segunda tópica, instâncias psíquicas, id, ego e superego. Em psicanálise, quando a gente fala de mente, nós estamos falando dessa coisa sensacional, que é o quê? O aparelho psíquico. Quando a gente fala em mente, a gente está pensando no aparelho psíquico. Deixa eu só confirmar aqui se eu estou gravando, tá? Ah, tá certo, porque eu fiz uma aula esses tempos atrás e pensei que estava gravando, não estava. Então, voltando aqui. Então, quando a gente fala de mente, a gente está falando do aparelho psíquico, que tem dois atributos na sua funcionalidade, que é o sistema. Sistema é como as coisas se organizam. Se organizam do inconsciente para o pré-consciente, para o consciente. E instância. Instância é um depositário, é onde eu deposito alguma coisa. Por exemplo, esta garrafa, ela é uma instância, porque eu deposito dentro dela água. Então, nós temos o id, que é o depósito da nossa pulsão, da nossa vida primitiva. Tudo que nós somos no id. É ali que nascem os nossos desejos, vontades, impulsos, pulsão, compulsão, impulsão. É lá onde estão os nossos anseios primitivos de ordem inconsciente. Nós temos o ego, que é isso que lida com a realidade, e nós temos o superego, que é a censura, que nós já falamos disso também. Mas a ênfase que é dada na psicanálise diz respeito não ao que eu percebo, porque o que eu percebo já está percebido, né? O que eu sei, por exemplo, eu sei que a cabeça dói. Isto é algo que está percebido. Eu percebo que a minha cabeça dói. Só que eu não sei, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, qual é a causa do sintoma dor de cabeça, porque é de ordem inconsciente. Então, nós, na psicanálise, e é uma coisa que vocês vão exaustivamente ouvir me falar, nós nos ocupamos quase que exclusivamente, num primeiro momento, principalmente na nossa formação, de compreender este inconsciente, de entender este inconsciente, de saber deste inconsciente, em desvelar este inconsciente. E isso se dá através da fala, dos sonhos e dos atos falhos. Por você falar, para você ter uma ideia, né? Eu
esse final de ano, de agosto para até agora, minha vida mudou muito. Eu reassumi minha postura do ministério, eu me casei, eu me mudei da minha casa para o apartamento da minha esposa, eu revi minha vida, estou reorganizando um instituto, tá uma mudança muito grande, e eu tenho tido sonhos constantes. Esta noite mesmo, eu sonhei que eu estava mudando, tirando coisas velhas de um lugar que iria ser transformado em uma coisa nova. Ou seja, e eu me lembro de pegar coisas muito antigas, coisas que de 20, 30 anos atrás da minha vida apareceram no meu sonho essa noite. Ou seja, lidar com a realidade das mudanças está fazendo com que o meu inconsciente libere, de forma simbólica, informações que, se eu analisar, eu vou compreender o momento que eu estou vivendo. Então, o inconsciente, ele vai se manifestar. O inconsciente é ele sempre quem vai determinar a causa da circunstância percebida na realidade. Então, o que é o sintoma em psicanálise? Sintoma é aquilo que aparece para encobrir o real desejo ou a real necessidade. Eu vou começar com desejo e necessidade, porque nós ainda não estamos falando aqui no campo da neurose. Mas, por exemplo, a depressão é o sintoma de uma dor emocional. A ansiedade é o sintoma de uma circunstância existencial. Né? E todas as patologias que virão no decorrer do curso e que nós vamos aprender, nós vamos entender isso. Então, para a gente, nessa introdução, o que nós podemos dizer? Um dos conceitos fundamentais na psicanálise é o sintoma, que ele desempenha um papel crucial na compreensão dos conflitos psíquicos e também no processo terapêutico. Vamos voltar para a dor de cabeça. A dor de cabeça não é o mal em si, não é o problema em si. A dor de cabeça é o sintoma de que alguma coisa não está indo bem dentro da minha cabeça. Ou pode ser uma cefaleia, ou pode ser uma enxaqueca, pode ser um tumor, ou pode ser um princípio de AVC. Eu uso a questão da dor de cabeça porque é uma coisa que eu tenho um pavor quando qualquer coisinha aparece, qualquer dorzinha surge na minha cabeça. Mas ela não é a causa, ela é o sintoma. E é importante isto, por quê, gente? Porque o paciente, quando ele chegar no seu consultório, principalmente você que vai atender ou você que vai aconselhar, o paciente chega acreditando que o sintoma é o problema dele. Ele chega acreditando que aquilo que ele está sentindo, sintoma vem de sinto mal, algo que me faz sentir mal. Sintoma é sinto mal, algo que está me fazendo sentir mal. Então, por exemplo, eu chego com uma tristeza muito grande no processo da ansiedade, eu chego desculpe, eu chego com uma tristeza muito grande no processo da depressão, ou eu chego muito palpitante e muito preocupado, com muito medo num processo de ansiedade, e eu acredito, enquanto paciente, que eu sou de fato aquilo que eu estou sentindo. Por isso nós falamos de sintoma, de sentir. O paciente, ele acredita que ele é aquele complexo, que ele é aquela questão, que ele é aquele medo. Ele acredita que ele é aquilo. Tanto é que ele diz assim: eu estou aqui porque eu sou, ou eu estou, ou eu tenho, né? É muito raro dizer estou, mas eu tenho, ou eu sou depressivo, eu tenho ansiedade, eu sou ansioso. Por quê? Porque nós, enquanto pacientes, acreditamos que somos aquilo. Só que o sintoma, ele é apenas um conflito psíquico que está se manifestando. Então, vamos definir sintoma. O que é sintoma? Na psicanálise, o sintoma não é apenas uma manifestação física, mas qualquer expressão visível de um conflito inconsciente. Para se manifestar como pode se manifestar como comportamento, pensamento, sentimento ou mesmo sintomas físicos. Por exemplo, quem já teve aqui ou já presenciou alguém com um ataque de pânico,
O ataque de pânico é uma descarga emocional muito grande de conteúdos psíquicos de ordem inconsciente em processos de ansiedade. A ansiedade que gera medo é tão grande que o sujeito ele sente fisicamente sintomas de parada cardíaca, sintomas de AVC, sintomas de desespero, como se de fato ele fosse morrer. O ataque de pânico, a síndrome do pânico, que a gente costuma dizer, é uma manifestação sintomática muito forte, ou talvez a mais forte, no sentido psicanalítico, no sentido psíquico. Só que aí o sujeito vai para o hospital com a dor no peito, parece que está infartando, e chega lá, o médico diz, não é nada, é emocional. Mas houve um sintoma, vocês perceberam? O que esse sintoma está comunicando? Esse sintoma está comunicando que há uma descarga de energia psíquica conflitiva que precisa ser investigada, não pelo aspecto fisiológico, mas pelo aspecto psicológico. Então, sintoma é sempre a manifestação de um conflito psíquico. Algo em mim não vai bem. O grande desafio é que eu não sei a priori que algo é este que não vai bem. Eu sei que não vai bem porque eu me sinto mal, eu tenho um sintoma, mas eu não sei o que é. Então, o sintoma é o quê? É uma manifestação física, mas ele expressa um conflito psíquico. Qual que é a origem do sintoma? E a gente vai olhar aqui para 3 psicanalistas que falam bastante sobre essa questão. Né? Para Freud, ele tem origem nos conflitos não resolvidos na infância. O Freud ele vai trabalhar muito, e agora, voltando às aulas, nós vamos entrar nessa questão do desenvolvimento psicossexual infantil. Para Freud, a maioria dos nossos conflitos é causado pelas relações parentais da nossa primeira infância até o complexo de Édipo, em torno dos 5, 6 anos de idade, que muitas vezes eles estão relacionados a estas fases. A primeira fase é a oral, depois a anal e a fálica. O não processamento adequado dos afetos, das palavras, das ações, daquilo que foi dito, daquilo que foi sentido, daquilo que foi olhado, daquilo que foi percebido, daquilo que foi cheirado, porque nós introjetamos no nosso aparelho, no nosso aparelho psíquico, informações e afetos pelos 5 sentidos. Então, se o processamento não foi adequado, lá das coisas que foram experimentadas, eu vou gerar o quê? Um sintoma que vai persistir na vida adulta. Por exemplo, nós temos uma neurose que é chamada neurose do fracasso. Não porque o sujeito é incompetente. A neurose do fracasso é aquela pessoa que ela tem competência, ela tem inteligência, ela tem disponibilidade, ela é uma pessoa funcional, só que não consegue, tudo que faz, ela não consegue terminar ou dá tudo errado. E aí, quando você vai avaliar e olhar para a infância, essa criança ela ouviu uma frase, uma única vez, talvez, em um momento da fase do desenvolvimento psicossexual ou psicossocial da criança, de que ela não prestava para nada. Aí essa pessoa, ela estudou na USP, ela estudou na Unicamp, ela fala inglês, ela fala alemão, ela fala russo, ela fala japonês, ela tem MBA, mestrado, só que ela tem um destino dela é o fracasso. Tudo que ela faz, ela cria em um determinado momento da vida, onde ela percebe que a coisa vai dar certa, é a tal famosa autossabotagem. Ela cria uma situação para que a coisa dê errado e as coisas não fluam, as coisas não aconteçam. O que é isso daí? É o que o Freud vai dizer. O sintoma é uma manifestação simbólica. Vamos à leitura, fica melhor. O sintoma para Freud é uma manifestação simbólica de conflitos inconscientes. Ou seja, eu tenho uma capacidade cognitiva
porque eu me estudei, eu me formei, me preparei. Isso eu estou usando nesse aspecto profissional, mas isso cabe em qualquer área da nossa vida. Eu tenho essa capacidade, só que eu introjetei um afeto que foi dito por alguém que tinha autoridade emocional sobre a minha vida, de que eu não serviria para nada. Então eu tenho o conflito entre eu posso, mas eu tenho um superego que foi formado por uma fala dizendo que eu não devo. Porque, lembra, o superego trabalha pelo princípio do prazer. Então, eu tenho capacidade para ser o melhor psicanalista do Brasil, mas o superego, porque ele ouviu que eu não serviria para nada, ele diz: você não deve ser. Você tem capacidade, eu tenho capacidade, o meu ego percebe essa capacidade, mas o meu superego, de ordem inconsciente, me sabota todas as vezes que eu vou tentar dar uma aula, todas as vezes que eu vou tentar começar a atender, todas as vezes que eu vou tentar fazer alguma coisa de forma assertiva, de forma prática, eu crio uma circunstância e eu crio uma circunstância inconsciente. Eu só ganho consciência de que me sabotei depois, para que aquilo não dê certo. Eu posso até ficar doente. Eu posso até me adoecer, eu desenvolvo um sintoma de uma doença que não existe, porque eu tenho que dar uma justificativa para a realidade, o ego precisa de uma justificativa. Então eu digo, olha, eu não consegui porque tinha muita gente na vaga, eu não consegui a vaga porque tinha muita gente na entrevista, eu não consegui dar o curso porque na data que eu marquei eu fiquei doente, eu não consegui gravar a aula porque chegou fiquei naquele dia, me deu dor de cabeça. Eu vou sempre me arrumar uma desculpa. Eu estou aqui criando aqui, tentando achar aqui umas coisas estrambólicas, mas eu vou aqui no basicão mesmo. Mas isso é o sintoma. Sintoma do quê? De uma neurose de fracasso. Sintoma de um conflito que há dentro de mim entre uma capacidade que eu tive, que eu consegui passar na Unicamp, eu consegui fazer mestrado, doutorado e tudo mais, mas eu tenho uma palavra que tem peso afetivo e as coisas que são afetivas são muito mais pesadas, tem muito mais peso psíquico do que as coisas que a gente lida com a nossa realidade. Você entendeu? É muito mais real eu dizer e aprender que esta xícara de café, ela está cheia porque alguém, mesmo eu tendo a certeza, olhando para ela, vazia, mas foi dito que toda xícara contém café, eu pego a xícara vazia e eu olho para essa xícara que ela está vazia na realidade, mas eu tenho um construto psíquico de que eu não posso colocar mais nada nela, porque ela está afetivamente elaborada dentro de mim como conteúdo, contendo café. Então, as pessoas olham para este comportamento e dizem: por que você não coloca café na xícara vazia? E eu olho para a xícara vazia, eu sei que ela está vazia, mas eu tenho um impeditivo psíquico dentro de mim que foi construído por ela estar cheia e eu não consigo mexer na xícara. A xícara fica ali parada, quando essa xícara poderia estar produzindo para mim uma qualidade de vida, um prazer, por exemplo, de tomar café, coisa que eu fiz agora há pouco. Então, olha só. Então, o Freud acreditava que muitos sintomas físicos tinham raízes psicológicas, sendo expressões de desejos reprimidos. Eu tenho desejo de ter sucesso, mas eu tenho que reprimi-lo porque eu recebi uma ordem de que sou um fracassado. Ou traumas não resolvidos. A gente vai mergulhar nessa questão do trauma. Não vou misturar o trauma aqui, porque como vocês não vão poder fazer pergunta agora, né, ficaria mais confuso. Então vamos ficar só nos desejos. Freud desenvolveu a teoria de que os sintomas são formas de expressão do inconsciente. Ou seja, manifestou um sintoma, eu olho para o sintoma para entender o que o inconsciente quer falar. Tomar água, senão a garganta seca. Então, é isso daí, o Freud diz isso. E a análise dos mesmos, ou seja, a análise dos sintomas, pode revelar aspectos profundos da psique do indivíduo. Então, olha só, como isso começa a mudar a visão da gente, das coisas. Quando alguém olha para você e diz, eu estou triste, a gente sabe o que é tristeza. Mas a tristeza que essa pessoa está dizendo que tem é apenas a manifestação simbólica de um aspecto conflitante, é um sintoma. Tristeza é o sintoma, o medo é o sintoma, a angústia, principalmente a angústia, é um sintoma que vai se manifestar por questões
psíquicas. Freud pensava assim. Jacques Lacan, outro expoente da psicanálise, ele vai dizer o seguinte: Jacques Lacan, por sua vez, trouxe uma perspectiva linguística e estruturalista à psicanálise. O Lacan é o grande intelectual da psicanálise. Para Lacan, o sintoma é um significante, que representa um significado inconsciente. Ele descartou o conceito, ele destacou um conceito que nós vamos estudar lá na frente, chamado nó borromeano, que representa as relações entre, isso é interessante, o que é real, o que é simbólico e o que é imaginário. Olha só, o sintoma para Lacan pode ser real, algo que realmente eu estou sentindo, pode ser simbólico, ou seja, o que eu estou sentindo é a expressão de uma outra coisa, ou pode ser imaginário, pode ser no campo da fantasia. Eu não estou sentindo nada. Nesse caso, vem a questão os hipocondríacos. Eles estão inseridos nisso. O que é o hipocondríaco? Se você falar para o hipocondríaco que está com dor de cabeça, ele começa a sentir dor de cabeça. Você falar para ele que está com desinteria, ele vai sentir desinteria. Ele vai imaginar e vai trazer para si. E isso é um conceito muito complexo. Vamos chegar lá, mas para você entender que o sintoma para Lacan, para deixar mais claro, é uma tentativa de lidar com o vazio e com a falta de significado na vida. Olha o que o Lacan diz. O Lacan vai dizer, a depressão é um mecanismo de defesa para a pessoa lidar com a falta de significado da vida. Gente, quando a gente mergulhar nisso, vocês vão ver que coisa interessante. Eu adoeço para que a minha vida tenha um sentido. Eu gosto da psicanálise por causa dessa subversão que ela tem, né? Eu fico mal porque toda dor tem um ganho. Eu fico mal porque na dor eu ganho um significado. Eu ganho a atenção dos médicos, eu ganho a atenção da família. Então, o sintoma, ele é uma forma de preenchimento deste vazio. Que vazio é esse, Marcelo? É o que nós chamamos de angústia. É o que nós chamamos de aporia. É o que nós chamamos da incapacidade de achar uma saída. Pega alguém que está com um problema muito sério, ele não consegue achar solução para as coisas, o que acontece com essa pessoa? Ela adoece. Ela vai desenvolver ansiedade, ela vai desenvolver depressão, ou ela vai desenvolver um câncer, ela vai desenvolver uma doença grave, porque eu tenho um vazio com a qual eu não consigo preencher, porque eu não olho para a minha interioridade. Nós precisamos, anotem aí, precisamos aprender a olhar para os nossos vazios, porque os nossos vazios, às vezes, estão cheios de sintomas, das quais nós não estamos prestando atenção. Então, isso é muito importante, a gente ter essa perspectiva, porque aí esse vazio não me dá significado. Então, se eu for para a cama e virar um problema para minha família, minha vida, do ponto de vista patológico, minha vida vai ter pelo menos um significado. E ainda tem gente que diz, nossa, como eu estou dando trabalho para vocês, pessoas ficam doentes, eu estou dando um trabalho, sou um problema na sua vida. E aí, o que ele ouve das pessoas? Ele ouve, não, imagina, que isso, nós fazemos com amor, nós estamos cuidando, nós somos filhos, nós somos pais. Essa pessoa, ela tem um ganho negativo, e este vazio, que devia ser preenchido com a resiliência, com cuidado, autocuidado, com aspectos positivadores do psiquismo, ele se contenta com bolacha de água e sal, ao invés do prato de comida preferido, coisa que nós já falamos aqui em uma outra vez. Então, para Lacan, o sintoma é uma tentativa de lidar com o vazio da vida. Então, para Freud, o sintoma é a manifestação de um conflito psíquico. Para Lacan, o sintoma é uma tentativa de lidar com o vazio da vida. E aí vem o Jung, Carl Gustav Jung. E, em contraste, diz o texto, ele desenvolveu uma abordagem mais ampla e integrativa em relação ao sintoma. Para ele, os sintomas poderiam ser indicativos não apenas de conflitos reprimidos,
mas também de processos de individuação e busca de sentido na vida. Olha como Jung vai mudar tudo. Jung vai dizer, olha, o sintoma pode ser também, pode ser conflito, pode ser também problemas de vazio existencial, mas pode ser também um momento ímpar em que a pessoa entra em crise para que ela amadureça. Isso é extraordinário. Jung está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, mas também o sintoma pode ser um processo de individuação. O que é individuação? É tornar as partes únicas, indivisível. Para Jung, nós somos um ser fragmentado, né? Nós temos as personas. Eu já falei isso aqui. Eu estou aqui agora, nesse momento, na persona de professor de psicanálise. Mas eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor, eu sou Marcelo, eu sou filho, eu sou irmão, eu tenho vários personas. E cada manifestação dessas personas, de personagens, persona, de personal, personalidade, personagens, elas carregam em seus atributos individuais crises, porque eu tenho crise como marido, eu tenho crise como professor, eu tenho crise como filho, eu tenho crise, vamos usar a palavra conflito, eu tenho conflito nas relações, né? Então, esse ser indivíduo, ele nunca consegue se conectar, porque cada parte dessas personas carrega uma crise. Eu não estou feliz com o trabalho, ou às vezes não estou feliz com o casamento, às vezes eu não estou feliz com as relações que eu tenho com a família, às vezes eu não estou feliz com a relação que eu tenho com a minha fé, às vezes a gente está sempre, cada personagem ele tem uma crise, e essa crise ela não permite que haja liga. Então, ele vai dizer que o sintoma, às vezes uma dor, uma doença, entre aspas, uma patos, doença, onde vem patologia, palavra grega, é um momento ímpar para que o sujeito entre no processo de individuação. O que é individuação? É pegar essas várias partes e juntar com a sua sombra e se tornar indivisível. Individual, indivíduo, algo que não pode ser dividido, algo que é inteiro, algo que está conectado, todas as suas partes está conectado ao seu inconsciente, que ele vai chamar de sombra, porque para Jung nós temos um inconsciente pessoal e nós temos também um inconsciente coletivo. Então, é muito amplo isso, não dá só para a gente... aqui é só para dar uma palhinha, né? Então, é muito interessante. Jung estava interessado, olha só, continuando, tanto nos símbolos quanto nos mitos presentes nos sintomas, buscando compreender o caminho de crescimento pessoal que poderia emergir através da exploração desses elementos. O sintoma para Jung pode ter um propósito evolutivo. Olha como ele desconversa com Jung, com Freud e com Lacan. Para Freud é desejo reprimido, para Lacan é forma de lidar com o vazio, para Jung tem um propósito para evoluir. Ou seja, o Jung diz que quando a gente olha, tanto é que ele tem a frase, né? Ele diz assim, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E a forma da gente olhar para dentro é quando começa a doer do lado de dentro. Quando a gente olha do lado, quando dói do lado de fora, a gente toma um remédio. Mas quando dói a alma, a gente tem que investigar o que está acontecendo. E aí o Jung vai dizer que o sintoma, ele vai nos ajudar, por isso que eu gosto dessa abordagem junguiana, inclusive eu vou dar um curso sobre introdução a Jung, porque ele vai dizer, olha, as crises emocionais e as dores da alma, elas podem te destruir, se você não olhar, mas elas podem te reconectar com você mesmo e ser uma manifestação de um impulso em direção à totalidade psíquica. O grande problema, gente, é que quando a gente está em sofrimento, nós não queremos entender o sofrimento. Nós não queremos entender a causa do sofrimento. Nós queremos sair do sofrimento. Nós queremos alívio. Eu não quero saber por quê, eu quero sair. Só que quando eu saio sem saber por quê, eu posso ser pego por aquilo de novo, porque o sintoma psíquico é como um fantasma. Não basta só eu sair da casa mal assombrada.
eu preciso exorcizar este espírito fantasmagórico que me persegue, porque eu posso mudar para ir lá para os Estados Unidos, onde está a Jordânia, mas se eu não cuidar da minha casa e não exorcizar, eu vou levar os meus fantasmas juntos, porque não é uma questão geográfica, é uma questão de interpretar-se, de autoconhecer-se, e é um desafio que todos nós temos. Por isso é importante, olha como o sintoma é importante, né? A gente vai mergulhar muito nessa questão, mas quando a pessoa diz, eu não estou bem, nós apenas interpretamos que há algo ruim acontecendo, mas na psicanálise, eu não estou bem, está falando, segundo Freud, de repressão, está falando, segundo Lacan, de um vazio, e está falando, segundo o Jung, de uma possibilidade de mudança. As três coisas são extremamente importantes, porque quando eu olho para um desejo reprimido e consigo entendê-lo, quando eu consigo preencher este vazio, seja através da terapia, seja através da fé, seja através de uma experiência com o transcendente, seja num olhar e num enfrentamento de mim mesmo, e quando eu olho para isso sem medo do que eu vou ver, eu consigo, então, encontrar um propósito e evoluir. Quando eu olho para dentro, eu desperto, e aí há uma totalidade do psiquismo. Uma coisa interessante para a gente refletir, né? Qual é a função do sintoma? Bom, então, o sintoma, paradoxalmente, tem uma função de defesa. Ele vem para esconder alguma coisa. O sintoma é um mecanismo de defesa. Nós já estudamos isso, né? Mecanismos de defesa, né? E você vai ver que todo mecanismo de defesa que nós estudamos é um sintoma do ego que está cansado de sofrer com causas que ele não consegue encontrar respostas na realidade. Então, ele tem uma função de defesa. Ele atua como uma maneira de lidar com a realidade e conflitos internos, proporcionando uma solução temporária para o paciente, embora muitas vezes seja disfuncional a longo prazo. Olha só, não consigo lidar com um problema, desenvolvo uma depressão. Naquele período que eu estou com a depressão, o sintoma está cumprindo, a depressão é o sintoma, ela está cumprindo um papel de me defender. O que me defende do quê? Da realidade. Você vai fazer? Não vou, porque eu estou depressivo. Você vai fazer? Não vou, não, porque eu tenho ansiedade, estou doente. A doença sempre é um mecanismo de defesa. Sempre vai ser. Porque a coisa mais justificada para a ausência ou a não realização de alguma coisa na vida de alguém, quando a pessoa fala, estou doente. E eu digo isso pela experiência, né? Eu tive um problema sério de saúde e durante esse problema eu expliquei para os meus pacientes e eles todos entenderam perfeitamente. Diferente de falar, você não vai atender por quê? Porque eu vou passar o fim de semana na praia. A pessoa não volta mais. Você não vai atender por quê? Porque eu tive um AVC. Poxa, a pessoa ainda se condolece. Você está entendendo? O sintoma. Você não vai fazer por quê? Porque eu estou com depressão. As pessoas entendem. Apesar que tem gente que não entende, ainda manda o cara reagir. Não, você não pode, você não tem motivo. Gente, não façam isso, porque se o sujeito já está sofrendo por estar como está, ele ainda vai sentir culpa de ser o que é, e aí ele vai trazer mais dano à sua estruturação psíquica. Então, a função do sintoma, às vezes, é defender da pessoa, é fazer com que o psiquismo da pessoa, ou a pessoa, se defenda de uma realidade que ela não está conseguindo lidar. A função do sintoma na psicanálise é agir como um ponto de entrada para o inconsciente. O sintoma é importante para nós, revelando aspectos reprimidos, desejos, conflitos e, potencialmente, fornecendo uma oportunidade para a resolução e transformação psíquica. O trabalho terapêutico envolve a exploração cuidadosa e a interpretação dos sintomas para compreendermos e abordar os processos subjacentes que contribuem para a sua manifestação. Ou seja, o que esta dor de cabeça está querendo me revelar? O que esta diarreia está falando sobre mim? O que esta ansiedade, esta insônia, este medo, esta dor fala a respeito dos conteúdos que eu estou carregando dentro de mim? Então, o sintoma não é um problema,
ele é apenas o simbólico de que alguma coisa não vai bem dentro do sujeito da psicanálise, dentro do sujeito humano. Alguma pergunta? Como eles são classificados? 3 classificações básicas. Primeiro são sintomas de conversão. O que é um sintoma de conversão? Manifestação física. Eu converto uma energia psíquica, eu tiro da psique e coloco no soma. Eu tiro da mente e coloco no corpo. Eu converto a energia. Aquilo que era psíquico passa a ser corporal. Então, são manifestações físicas sem base orgânica. Você vai no médico, não tem nada. Você tem a sensação. Síndrome do pânico, por exemplo. Né? Aí, por exemplo, Marcelo, quais alguns desses sintomas? Paralisia, pessoa para um lado, já viu a pessoa ficou com um lado do rosto parado? É um sintoma de conversão. Cegueira, pessoa perde a visão temporariamente. Surdez funcionais, perde um pouco da audição, são todos sintomas de conversão, que nós vamos trabalhar mais profundamente. Isso aqui é só para você entender daquilo que eu te falei. Nós temos os sintomas de ansiedade, que são expressões emocionais intensas, como ataque de pânico, as fobias, que são os medos inconscientes. Eu já tratei pessoas que tinham medo de borboleta, por exemplo. Né? É um medo irracional. É um medo que não tem explicação, porque você tem medo de borboleta. E as obsessões. Né? Nos sintomas de ansiedade, nós temos os transtornos obsessivos, compulsivos, o toque, de limpeza, de ordem, de controle, de uma série de toques que, quando a gente chegar lá nas patologias, a gente vai ver isso aí também. E nós temos os sintomas sexuais. A sexualidade é algo que vocês vão ter que aprender a ouvir bastante, porque o Freud, principalmente, vai trabalhar muito com essa questão do sexual. São problemas sexuais que têm raízes psicológicas. Disfunção erétil, frigidez, ejaculação precoce, entre outros, que causam disfunção nas questões das relações sexuais. Né? Os sintomas e o inconsciente, eles estão extremamente ligados. É como se eles pulassem o ego, né? Vamos pensar aqui está o sintoma, aqui está o ego, aqui está o inconsciente. Ele pula o ego e vai lá no inconsciente, e o inconsciente se manifesta no sintoma, e o ego fica dizendo, o que eu tenho? Eu não sei o que eu tenho. Aí você pergunta para a pessoa, está vendo a pessoa lá com um negócio, sentindo uma série de coisas, pergunta, o que você tem? E a pessoa diz, não sei. Não tenho consciência. O não sei eu não tenho consciência do que eu estou sentindo. Né? Então, os sintomas é muitas vezes uma forma pela qual o inconsciente se manifesta. E na análise, o trabalho é explorar o significado subjacente dos sintomas, desvendando, tirando a venda das camadas do inconsciente para compreender a origem e o propósito do sintoma. Da onde vem, origem, e para que vem? Qual é o propósito? Por que esse sintoma está se manifestando desse jeito? E aí nós temos a técnica terapêutica. A técnica terapêutica na psicanálise é que visa trazer à tona o material inconsciente relacionado aos sintomas. Isso é feito pela livre associação, por isso que a gente deixa o paciente falar do que quiser, sem direcioná-lo, a interpretação dos sonhos e a análise das resistências. Vamos falar sobre isso? O paciente fala, não quero falar sobre isso. Bom, se eu não quero falar sobre isso, é sobre isso que eu preciso falar. Só que, se ele não quer, como que a gente vai? Então, a gente vai ter... É por isso que a psicanálise, acima de tudo, para o psicanalista, é um exercício da paciência. O Freud acreditava que os sintomas poderiam ser vistos como realização dos desejos reprimidos, e eles oferecem uma forma indireta de satisfazer. O sintoma oferece uma forma indireta de satisfazer desejos proibidos ou inaceitáveis. Né? Então, eu não posso... Eu quero... Um exemplo esdrúxulo, só para ilustrar. Eu quero comer abacaxi, mas o meu superego diz que eu não posso comer abacaxi, então eu crio uma gastrite.
Mas eu tenho desejo de comer um abacaxi, mas a gastrite, se eu comer abacaxi que é ácido, para quem tem gastrite, eu vou ter um problema sério. Só que quando eu investigo a causa da gastrite, e gastrite, gente, sempre vai ter a ver com questões emocionais, eu vou descobrir que a gastrite, mais do que uma desconstrução da parede do estômago, ela é uma manifestação somática de um conflito psíquico por causa de um desejo que eu tive que reprimir. Então eu tenho uma desculpa, eu tenho uma dor de estômago, ou melhor, eu tenho dor de estômago, a gastrite fica muito amplo, né? Eu tenho uma dor de estômago todas as vezes que eu vejo o abacaxi. Só quando eu vejo o abacaxi, meu estômago dói. Eu não posso comer abacaxi, então o estômago dói. Aí eu realizo o desejo de comer o abacaxi sem comê-lo. Não vou comer fisicamente porque meu estômago dói, mas eu tenho contato com esse desejo. E aí isso gera as neuroses de compulsão alimentar, porque eu não posso comer abacaxi, vou comer outra coisa. E aí a gente vai caminhando nisso daí, a gente vai longe nesses aspectos. Então, para concluir, eu quero dizer o seguinte: a compreensão do sintoma na psicanálise é crucial para o processo terapêutico. Ao explorar as origens, funções e significados subjacentes aos sintomas, nós psicanalistas, buscamos proporcionar aos nossos pacientes uma compreensão mais profunda de si mesmo, dele mesmo, do paciente, e promover mudanças duradouras em seu funcionamento psíquico. Ou seja, nossos pacientes, e isso é uma coisa que precisa nortear a nossa clínica e você que vai clinicar. Eles não estão lá só para resolver o sintoma. Eles não estão lá só para elaborar a dor. Nós precisamos entender que todas as vezes que alguém parar na nossa frente, nós temos o desafio de ajudar esta pessoa a se tornar melhor do que ela era para ela mesma. Por isso que eu digo para os meus pacientes e digo para vocês, e vocês vão agora em janeiro, precisam começar a terapia individual de vocês. Nós não fazemos análise, terapia para melhorar para as pessoas. Nós fazemos terapia para melhorar para nós mesmos. Então, tá aqui essa reflexão, não é muito longa, né? Dá para assistir rapidinho assim num tapa e vamos pensar sobre essa questão do sintoma, que eu tenho certeza que vai nos ajudar a compreender um pouco de nós mesmos. Quais são os sintomas? Sejam eles físicos, emocionais ou comportamentais, que você percebe em você e não entende a causa de tal causa causar tanto em você. Então, eu queria que você refletisse sobre isso e nós nos vemos na nossa próxima aula daqui a alguns dias, se Deus nos permitir. Tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, bom início de ano para todos e vamos lá. Estou para fazer aí um evento, né, no dia 13 de janeiro. Vou falar sobre psicanálise cristã e os desafios para a gente que, além de psicanalistas, temos a fé cristã, acreditamos nos evangelhos como poder terapêutico também. Um abraço para todos vocês, até a próxima.